The American Heart Association is the nation's leader in life-saving CPR training. In fact, we write the CPR guidelines for everyone, the public, doctors, nurses, and paramedics. This year, we've made a few changes so that it's much easier for anyone to save a life using CPR. Let's take a quick review of the new CPR process and when to use it. When someone's heart stops beating, it's called cardiac arrest. CPR is needed right away when this happens. Cardiac arrest victims will die if they don't get help fast. When cardiac arrest strikes, the victim typically collapses, stops breathing, or stops breathing normally and can't respond. Sir. If the victim does not respond, and the victim is not breathing or not breathing normally, Call 911 yell for and go someone get to call an AED. 911 Okay. and have them get an AED. An AED is a portable electronic device that helps the heart return to its normal rhythm. If you're alone, call 911 and get the AED yourself. Then follow the AED's voice prompts. If no AED is available, immediately start CPR, beginning with compressions. Doing CPR is not hard. Anyone can do it. And now the American Heart Association is making CPR easier than ever. We used to tell people that the proper steps for CPR are airway, breathing, compressions, or ABC. But we've changed that order, so the compressions come first. It's now compressions, airway, breathing, or CAB. This new order makes it easier because anybody can start out with compressions, even with no CPR training. Just push hard and fast on the center of the chest. If you haven't been trained, keep pushing until help arrives. When you give compressions, make sure you push the chest down at least 2 inches and allow a little time for the chest to come back up. Push as hard and fast as you can. The perfect rate for compressions is at least 100 per minute. That's the same speed as the beat of the song Stayin' Alive, so try to keep that tune in your head if it helps. If you've been trained in CPR, push on the chest 30 times, then open the airway by tilting the head back and lifting the chin. This helps air reach the lungs. Next, give 2 mouth-to-mouth breaths over 1 second for each breath, and watch for the chest to rise. Continue the CAB cycle until help or an AED arrives. Use the same CAB cycle for adults, children, and infants. This is just a quick overview. So to learn more or to sign up for CPR training that can help you save someone's life, visit our website at www.heart.org/CPR. O objetivo de abordar algumas rotinas assistenciais e enfocando essa patologia que é extremamente prevalente, especialmente em áreas fechadas como a UTI, e tem uma importância fundamental no nosso hospital, que trabalha com pacientes imunocomprometidos e tem um grande movimento de UTI. Então nós trouxemos 3 experts do assunto. O professor Fábio vai nos falar de pneumonia fora da UTI, no contexto aí das enfermarias. Depois a gente vai abordar a questão na UTI especificamente, que é uma patologia que tem alta mortalidade, pneumonia relacionada à ventilação mecânica, com o Tiago Lisboa e o nosso radiologista, o Juliano, fazendo a propaganda do serviço, vai tentar trazer uma contribuição da imagem para o diagnóstico. O Juliano tem uma longa experiência, inclusive, de orientando residentes. A gente sempre enfatiza que a radiologia tem uma área agora específica para as consultorias e que vocês sempre tiverem dúvidas, aproveitando essa oportunidade, desçam com os exames, vão até essa área que é bem na frente da radiologia ali, de manhã e de tarde, de segunda a sexta, para a revisão dos exames radiológicos. Então, o Juliano vai trazer uma pontinha, uma amostra desse universo que é as pneumonias no hospital. Vamos começar, Fábio? Eu acho que o Fábio começa, depois o Tiago e depois o Juliano. Bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer ao professor Nazi pelo convite para participar do Grande Round. Agradeço em meu nome e em nome do Serviço de Pneumologia. A ideia é a gente, nesses próximos 15 minutos, discutir alguns aspectos com relação à pneumonia
do paciente hospitalizado fora da UTI. Eu queria ressaltar que a gente não tem atualmente um protocolo institucional para o tratamento, para a abordagem desses pacientes. O Tiago depois vai comentar o desenvolvimento e as recomendações do protocolo que foi desenvolvido agora para a pneumonia associada à ventilação mecânica, e a gente tem um protocolo mais antigo que é de pneumonia comunitária, mas para esse contexto do paciente hospitalizado não na UTI, a gente não tem ainda recomendações da instituição. Eu acho que isso não é por acaso, isso reflete uma certa escassez de dados com relação a esse perfil e a esse contexto clínico. A gente tem uma literatura ampla, extensa, de pneumonia associada à ventilação, e a gente tem uma certa escassez de dados com relação ao paciente fora da UTI, fora de ventilação. Então, muito do que se fala de pneumonia nosocomial do paciente na enfermaria é extrapolação de pneumonia associada à ventilação, e algumas outras coisas vêm de princípios de tratamento e princípios de controle de infecção, etc., com relativo pouco embasamento comparado com pneumonia associada à ventilação. Mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue trazer para a nossa realidade. Eu queria começar só ilustrando muito rapidamente um caso. Esse aqui é um paciente de 63 anos, tabagista hipertenso, que há 48 horas começou com febre, tosse com expectoração purulenta e dor pleurítica à direita. No exame físico ele tinha crepitação na metade do hemitórax direito, e o raio-x dele está mostrando aqui nitidamente uma grande área consolidada no pulmão direito, também tem consolidação na base esquerda, talvez uma comorbidade aqui se manifestando, uma insuficiência cardíaca, uma área cardíaca aumentada, diversão cranial de fluxo. Eu não preciso de nenhum dado a mais do que está citado aí para saber que esse paciente tem uma pneumonia, provavelmente é um paciente que vai ter um manejo difícil, né? Um paciente com uma comorbidade importante, com uma pneumonia extensa, uma consolidação grande, etc. Mas, além dessa avaliação da gravidade, eu preciso de uma informação muito importante para escolher o tratamento desse paciente. E eu proponho, então, essa pergunta. Qual a informação adicional de maior relevância para a escolha do tratamento antimicrobiano desse paciente? Na minha opinião, a informação mais importante para a gente escolher o antibiótico para esse paciente é aonde ele está, onde ele esteve nos últimos 30 ou nos últimos 90 dias. Porque se ele está na comunidade, a gente vai ter uma abordagem, a gente vai ter um perfil de germe, a gente vai ter um espectro de antimicrobiano para selecionar. Se ele é um frequentador da nossa emergência, se ele faz hemodiálise, se ele faz quimioterapia, ele tem um amplo contato com o sistema de saúde, tem o que a gente vai definir depois como pneumonia associada aos cuidados de saúde. Por outro lado, se ele está internado numa das nossas enfermarias aqui no hospital em área aberta, ou se ele está na UTI, isso muda completamente o nosso entendimento, o nosso contexto e a nossa abordagem de cobertura. Então, isso é só para ilustrar os primeiros conceitos, para a gente delimitar o que a gente chama de pneumonia hospitalar, nosocomial. É aquela que se manifesta a partir de 48 horas da internação no hospital. A pneumonia associada à ventilação, o Tiago vai abordar, aquela que inicia depois de 48 a 72 horas da intubação. E essa terceira categoria, que é a pneumonia associada aos cuidados de saúde, que é no paciente que não estava internado, acomete o paciente que não estava internado, mas que tem esse amplo contato com o sistema de saúde, incluindo internação hospitalar por 2 ou mais dias nos últimos 90 dias, os pacientes que residem em casa geriátrica ou instituição de longa permanência, aqueles que são submetidos fora do hospital a tratamento com antibacteriano endovenoso ou quimioterápico, aqueles que têm cuidado de ferida extensa nos últimos 30 dias, ou paciente em hemodiálise. A importância do problema. Como eu falei, um pouco disso é extrapolado da pneumonia associada à ventilação, mas eu vou tentando filtrar o que é mais específico da pneumonia nosocomial. É a segunda infecção mais comum no hospital, só perde para a infecção urinária, e é a que mais mata.
As estimativas de incidência variam, claro, conforme o perfil do hospital. Se acha que em torno de 5 a 10, alguns com uma faixa mais estreita de 4 a 8 casos a cada 1.000 internações. O risco, evidentemente, muito maior no paciente em ventilação. Tem um impacto muito grande de aumento do tempo de internação hospitalar, aumento do custo e uma mortalidade muito elevada. Às vezes, uma mortalidade associada à própria doença de base, mas muitas vezes associada à própria pneumonia. É importante que a gente entenda a pneumonia não fora do contexto de uma série de eventos, uma cascata de eventos que acontecem dentro do hospital. Para ele ter uma pneumonia, em algum momento houve a superação dos mecanismos de defesa que a gente tem no pulmão, né? E o grande fator interferindo nesse mecanismo é a aspiração. A aspiração de conteúdo orofaríngeo, levando à contaminação do trato respiratório inferior. A gente tem alguns outros mecanismos de menor importância nessa fisiopatologia, que é a bacteremia, com disseminação hematogênica para o pulmão, a via inalatória, a translocação bacteriana. Mas o grande centro é a aspiração. E a aspiração de um conteúdo de orofaringe que, de alguma forma, foi infectado e colonizado por germes patogênicos, né? E a gente vê de onde que veio isso, né? Por que a orofaringe desse paciente ficou colonizada no hospital, o porquê que o trato digestivo superior ficou colonizado, que é um mecanismo não tão estabelecido, mas também implicado na pneumonia nosocomial. Aí a gente vai ver que existe uma série de eventos dentro do hospital que predispõem esse paciente a terminar e a continuar esse processo. Então, é evidente que a gente tem fatores do próprio hospedeiro, como doença neurológica, diminuição do reflexo de tosse, etc. Uso de antimicrobianos predispondo a germes de resistência maior. Outros fármacos, né, que é importante destacar, por exemplo, o uso de inibidor da bomba de prótons, né, mudando o pH gástrico e predispondo essa colonização. Cirurgia, especialmente cirurgia torácica, um fator de risco muito importante para a pneumonia nosocomial. Dispositivos invasivos, e claro que o mais importante é o tubo endotraqueal, mas também sonda nasentérica, também cânula de traqueostomia. Contaminação de equipamentos respiratórios, né, os nossos nebulizadores, os nossos broncoscópios, nossos equipamentos de anestesia. Todos eles, então, contribuindo para que o nosso paciente se colonize e, eventualmente, aspire e, eventualmente, supere esses mecanismos de defesa e tenha a pneumonia nosocomial. Dentro de mecanismos não tão importantes, a gente tem a via inalatória, e isso é um cuidado especial que deve se ter também em qualquer dispositivo que gere aerossol potencialmente contaminado. Isso aí também tem uma série de cuidados e implicações que a gente tem que ter e que faz parte do controle de infecção. Claro que, de todos, a mais enfatizada é a colonização cruzada e a transmissão de patógenos pelas mãos. Os documentos que embasam a nossa conduta e a nossa terapêutica na pneumonia nosocomial ainda são esses. É o consenso americano de 2005, que está sendo revisado nesse momento, vai ter uma versão nova publicada até o final do ano, e o consenso brasileiro de 2007, que segue as mesmas linhas gerais, a mesma conduta básica de tratamento desses pacientes. Eu vou tentar enfatizar, então, alguns aspectos da pneumonia do paciente da enfermaria. Tá? Essa aqui é uma série de 2007, uma série americana, que avaliou a microbiologia desses pacientes. Então, comparando pacientes com pneumonia associada à ventilação e pacientes com pneumonia nosocomial fora da UTI. Aquilo que a gente está acostumado a ver, que a implicação dos bacilos gram-negativos na pneumonia associada à ventilação é maior. Nessa série foi em torno de 60% o isolamento de bacilos gram-negativos na UTI e 40% fora da UTI. E uma diferença mais acentuada naqueles bacilos gram-negativos não enterobactérias, né? Em especial pseudomonas, acineto e stenotrofomonas, que aí a importância desses germes na UTI mais do que dobra, e é relativamente menor no paciente fora da UTI. Um outro aspecto importante desse levantamento é a distinção entre a pneumonia que começa antes dos 5 dias de internação ou após o 5º dia, a partir do 5º dia de internação.
Então, se chama isso de pneumonia nosocomial de início precoce ou de início tardio, e existe uma diferença considerável no perfil de germe, quer dizer, é nesses primeiros 4 dias que a contaminação ocorre de forma mais intensa, e a partir disso aí a gente tem um perfil diferente, com o dobro ou às vezes o triplo de importância e de peso que um Staphylococcus resistente, por exemplo, tem, ou uma Pseudomonas tem no paciente em ventilação comparado com aquele que está no andar ainda. Isso nos alerta para os outros mecanismos de multiresistência do paciente que está internado, do paciente que desenvolve pneumonia nosocomial. Então, além da internação de 5 dias ou mais, aquele que usou antimicrobiano nos últimos 90 dias, aquele que está inserido num contexto em que existe multiresistência, em que existe alta prevalência de germe multiresistente, os fatores definidores de pneumonia associada aos cuidados de saúde, incluindo diálise, incluindo residência lar geriátrico e imunossupressão. Nosso enfoque aqui é mais para o paciente imunocompetente. Esse foi o estudo original que embasou a inclusão da pneumonia associada aos cuidados de saúde no consenso de pneumonia nosocomial, né? Ele mostra aqui uma diferença importante de mortalidade entre as 4 categorias: pneumonia da comunidade, associada a cuidados de saúde, nosocomial e da ventilação. Em torno de 10% de mortalidade da pneumonia da comunidade nos mesmos centros, 30% de mortalidade de pneumonia associada à ventilação e uma mortalidade comparável, igual, em torno de 20%, da pneumonia nosocomial do andar e da pneumonia associada aos cuidados de saúde. Isso com implicações semelhantes no que se refere a tempo de permanência e custo da internação. E o que chamava muito atenção nessa série é a prevalência de germes com perfil de sensibilidade ruim e de patógenos nosocomiais nos pacientes com pneumonia associada aos cuidados de saúde, que eles tinham tanto Staphylo aureus quanto os com pneumonia nosocomial, tanto Staphylococcus resistente e tanto bacilo gram-negativo, ou até mais, incluindo Pseudomonas, do que os pacientes internados no hospital. Então, isso que embasou a recomendação de espectro grande para esses pacientes que não estão no andar, mas que internam frequentemente ou têm os critérios de pneumonia associada aos cuidados de saúde. Isso, recentemente, vem sendo questionado, e é uma tendência da literatura de algumas séries publicadas recentemente, questionar esse tão grande impacto desses germes nosocomiais nesse perfil de paciente. Então, só para ilustrar, esse aqui é um estudo do grupo espanhol, com uma prospectiva de 727 pacientes, comparando, então, o paciente com pneumonia associada aos cuidados de saúde ao paciente com pneumonia da comunidade, né? E é óbvio que diferenças no que se referia à idade, à comorbidade, maior gravidade na apresentação, mas eles não foram diferentes significativamente na maioria dos aspectos referentes aos germes nos 2 grupos. Então, vocês veem que tem uma grande participação de pneumococo aqui nesse grupo de pneumonia da comunidade, né, da comunidade e dos cuidados de saúde, diferente da série americana. E uma pequeníssima participação de bacilo gram-negativo ou de Staphylo aureus nesse perfil de paciente. Então, isso trouxe questionamento com relação a se a gente realmente tinha que ser tão agressivo do ponto de vista de cobertura para esses pacientes não internados com critérios para pneumonia associada aos cuidados de saúde. A tendência é que a gente observe melhor o perfil de cada lugar, e aqui, então, nas séries americanas, uma taxa de bacilo gram-negativo entérico e Staphylo aureus muito elevada, e nas séries espanholas, japonesas ou de outros países europeus, uma incidência muito menor desses patógenos. Então, só para trazer essa tendência aí, que talvez a gente não precise ser tão agressivo com esse perfil de paciente. E nós aqui, como é que estamos, né? Eu vou mostrar alguns dados da CCIH que me foram cedidos, estão sendo publicados agora, foram tabulados há pouco tempo, e o pessoal cedeu aqui para a apresentação, sobre o nosso perfil de germe e de sensibilidade no 2º semestre do ano passado. Então, nós temos aqui, tirando o paciente da UTI
de outras áreas fechadas, só paciente de enfermaria. Os 2 germes mais importantes: Staphylo aureus com 24% nas infecções respiratórias, Pseudomonas com 24% também. Então, metade das nossas infecções diagnosticadas dentro do hospital, isso pode incluir, até estava falando com o Rodrigo, pode incluir alguns pacientes até que tenham vindo da comunidade, mas esse controle fino a gente não tem ainda, mas é uma incidência muito grande desses patógenos em infecção nosocomial. E olhando com mais cuidado para esses 2 germes, né, a gente vê aqui o perfil de sensibilidade deles também nessa série do segundo semestre do ano passado. Então, as nossas pseudomonas estão com aproximadamente 66% de sensibilidade ao cefepime, em torno de 66% também de sensibilidade ao meropenem, 56% de sensibilidade a pipetazo. Né? Conserva uma sensibilidade um pouquinho melhor, um perfil um pouquinho melhor para os aminoglicosídeos, 89%, mais de 80%. Já o estáfilo, nossos Staphylo aureus aqui, nos isolados respiratórios, 64% de sensibilidade a oxa. Então, 2/3 dos nossos estáfilos no andar são oxa-sensíveis, 1/3 é oxa-resistente. Bom, tentando acelerar um pouquinho, porque são 15 minutos, como é que a gente determina o tratamento para esses pacientes? Eu acho que um dos principais, ou talvez o principal aspecto, é conhecer essa flora local, e fica aqui também o alerta para a gente talvez pensar no desenvolvimento de um protocolo de tratamento de pneumonia nosocomial para um futuro. E conhecendo esse perfil, a gente pensar nos fatores de risco para multiresistência e na ocorrência ou não de início tardio dessa pneumonia no hospital. Isso vai fazer com que a gente pense num espectro maior ou um espectro menor para o tratamento. Eu coloquei aqui a recomendação que ainda é vigente do consenso americano, que coloca essas opções aqui, cefalosporina de terceira, quinolona respiratória, ampicilobactam, ertapenem, como a primeira escolha em imunoterapia, a princípio, para paciente sem fator de risco para multiresistência. E para o paciente com fator de risco para multiresistência, uma cefalosporina antipseudomonas, ou carbapenêmico ou beta-lactâmico, associado ou não a quinolona ciprolevo e aminoglicosídeo, isso dependendo do contexto clínico, gravidade e escolha e perfil local, e definindo critérios para o uso de cobertura para estáfilo também conforme julgamento clínico, prevalência local e resultados recentes. Eu não coloquei aqui, como a gente não tem um protocolo ainda de pneumonia nosocomial fora da UTI, a recomendação atual. Depois até se o Rodrigo quiser comentar no momento da discussão, mas baseado no perfil que foi apresentado aqui, na análise desses dados, a recomendação para os nossos pacientes fora da UTI com pneumonia nosocomial ainda é de cefepime como primeira escolha, podendo ou não associar aminoglicosídeo conforme o perfil, conforme o julgamento clínico. Tá? E não associando cobertura para estáfilo a princípio, sem outra informação clínica. Só para concluir, eu acho importante destacar alguns aspectos de prevenção. Essa aqui, rapidamente, é um levantamento com N de mais de 60 mil internações, levantamento americano, que abordou um aspecto que já é mais estudado, ou estudado há mais tempo na pneumonia associada à ventilação, que é o risco maior de pneumonia nos pacientes que estão usando inibidor da bomba de prótons, né, e que agora está mais documentado para o paciente fora da UTI. Todos os pacientes fora da UTI, aqueles que tinham uso de bloqueador H2 ou de inibidor da bomba de prótons, tiveram um risco, ou tiveram uma incidência maior de pneumonia nessa série. Ajustando para fator de confusão, mais ou menos 30% de aumento no risco. Não existem recomendações formais de prevenção à pneumonia nosocomial, mas a gente pode extrapolar pelo menos uma parte delas, das que existem recomendadas pela IDSA para prevenção de pneumonia associada à ventilação. Eu acho que, pelo menos, vigilância ativa, adesão às diretrizes de controle de infecção, higiene das mãos, etc., isso é evidente que é necessário. Manutenção de cabeceira elevada para o nosso paciente com déficit neurológico, com sedação, né?
evitar a distensão gástrica, né, e os mecanismos de aspiração, evitar o uso de bloqueador H2 ou inibidor da bomba de prótons, talvez nesse contexto também, e todos os cuidados também de desinfecção adequada do equipamento de terapia respiratória dos nossos andares. Tudo isso acho que se encontra no contexto de prevenção. Não poderia deixar de falar do papel da broncoscopia. Muito rapidamente aqui, é uma ferramenta que pode ajudar, principalmente nos contextos que eu ilustrei aqui, mas, em geral, paciente imunossuprimido, aqui está ilustrado um caso de aspergilose invasiva, com sinal do halo, com sinal do crescente aéreo, aqui um paciente com pneumocistose, paciente com resposta inflamatória, resposta insatisfatória do tratamento, ou aquele que tem algum diagnóstico alternativo ou condição predisponente, principalmente neoplasia, suspeita de neoplasia de corpo estranho ou uma doença intersticial, né? Lembrar sempre dos diagnósticos alternativos, o Juliano depois vai mostrar outros casos, aqui um caso de consolidação, mas na verdade isso aqui é um infarto pulmonar por TEP, e aqui um caso de pneumonia organizante criptogênica, que também pode dar consolidação. Só para encerrar, então, ênfase na prevenção, todos os cuidados de controle de infecção hospitalar são importantes para a prevenção de pneumonia nosocomial. Avaliar na escolha do antibiótico o perfil local, avaliar os critérios de risco para germe multiresistente, fazer um esforço grande sempre para a obtenção do diagnóstico etiológico, escolher o perfil, o antibiótico conforme o perfil local, e ter atenção para o diagnóstico diferencial e para o paciente não respondedor. Esses poucos minutos era isso que eu tinha para discutir. Obrigado pela atenção. Bom, muito obrigado pelo convite para participar desse Grand Round. Eu, como ex-acadêmico, ex-residente e atualmente contratado desse hospital, sei da importância desse evento dentro da nossa estrutura. É um grande prazer estar aqui com vocês. Discutir alguns aspectos relacionados à pneumonia associada à ventilação mecânica. Eu trabalho na UTI, quem não me conhece, no Serviço de Medicina Intensiva, e também trabalho na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Eu vou tentar discutir com vocês, a partir de um caso clínico que a gente pode, do qual a gente pode conversar, e a partir desse caso, discutir diagnóstico, aspectos de tratamento e apresentar para vocês alguma coisa em relação ao nosso protocolo institucional de pneumonia associada à ventilação mecânica. Só para ilustrar, então, um caso clínico de um paciente num pós-operatório de uma cirurgia abdominal, que necessita permanecer em ventilação mecânica por um tempo mais prolongado do que seria usual, e no 6º dia de evolução ele começa com febre, uma secreção purulenta no tubo orotraqueal e apresenta hipoxemia. Um paciente com uma história prévia de DPOC e tabagismo, e os sinais vitais dele mostrados aí abaixo, com um ataque cardíaco, paciente hipotenso, né, com comprometimento de oxigenação, com uma fração inspirada de oxigênio de 50%, uma saturação de 94%, na gasometria com uma PO2 de 80, isso resultando numa relação PO2-FO2 em torno de 160, paciente com alguns sinais já de disfunção orgânica, com diminuição da diurese, aumento de creatinina, aumento de bilirrubinas e um lactato elevado. Né? Um grande resumo, é um paciente com um quadro clínico de sepse na UTI e com um possível foco respiratório. Essa hipotensão recebendo suporte hemodinâmico. E, posteriormente, o paciente tinha esse raio-x. Então, quando a gente consulta quem sabe realmente de medicina, diria o seguinte, responderia: esse paciente tem sepse grave ou choque séptico, e a provável causa desse quadro clínico que eu apresentei para vocês é uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Vamos tentar entender um pouquinho da onde chega a conclusão de que esse é o mais provável cenário clínico. A pneumonia associada à ventilação mecânica é a infecção nosocomial mais comum na UTI. E o Fábio já abordou alguns aspectos muito importantes, porque existe realmente um overlap entre pneumonia hospitalar e pneumonia associada à ventilação mecânica, mesmo na literatura. Né?
aspectos de apresentação de uma mesma doença, eles compartilham uma série de circunstâncias. É uma doença que tem uma prevalência extremamente variável quando nós vamos analisar a literatura. Nós temos estudos em que a prevalência gira em torno de 6% e temos estudos em que a prevalência pode chegar até 50%, quer dizer, 1 de cada 2 pacientes internados na UTI desenvolvendo pneumonia associada à ventilação mecânica. Por que isso acontece? Basicamente, tem 2 motivos básicos. Primeiro, diferentes tipos de pacientes, diferentes case mix nas UTIs. Uma UTI predominantemente cirúrgica é diferente de uma UTI predominantemente com paciente de trauma e é diferente de uma UTI com paciente predominantemente clínico. O risco para desenvolver pneumonia associada à ventilação mecânica nessas diferentes populações, ele varia de uma maneira importante. Então, dependendo do tipo de paciente que eu tenho, eu vou ter uma prevalência maior ou menor. Além disso, os critérios diagnósticos para definir pneumonia associada à ventilação mecânica também não estão muito bem definidos na literatura, e vamos tentar conversar um pouquinho a respeito disso, mas quanto mais restrito eu for nos meus critérios diagnósticos, obviamente menor vai ser a prevalência que eu vou encontrar. O risco de desenvolver pneumonia associada à ventilação mecânica ele aumenta cerca de 1 a 3% por cada dia que o paciente precisa se manter mais em ventilação mecânica. Daí se depreende, obviamente, que o principal fator de prevenção para a pneumonia associada à ventilação mecânica é tirar o paciente da ventilação mecânica o mais rápido possível. A pneumonia associada à ventilação ela representa cerca de 80% das pneumonias que são adquiridas no hospital e é responsável por metade dos antibióticos prescritos dentro da UTI. Então, daí a importância e por que a gente está aqui discutindo essa entidade em particular hoje com vocês. Então, a abordagem à frente do paciente com suspeita de pneumonia associada à ventilação mecânica, ela poderia se dividir em 4 aspectos e 4 perguntas que a gente deve se fazer quando a gente chega à frente do paciente com suspeita. Primeiro, se o paciente realmente tem pneumonia associada à ventilação mecânica. Como é que a gente tenta, dentro do nosso protocolo, abordar esse aspecto? Primeiro, a suspeita clínica ela fica definida... Não tem um pointer aí... Está aqui. Então, nós definimos a suspeita clínica a partir de um infiltrado pulmonar novo que tenha se iniciado a mais de 48 horas após o início da ventilação mecânica, na presença de algum dos outros achados, quais sejam secreção traqueal purulenta, febre e leucocitose. Essa é a definição clássica. Essa definição é uma definição que é utilizada do ponto de vista clínico na maioria dos centros e é a definição exposta pelo CDC. Ainda pode-se levar em consideração, dentro dessa abordagem ao paciente, se esse paciente tem comprometimento funcional, se esse paciente tem hipoxemia, vocês lembrarem o caso que a gente viu, o paciente tinha hipoxemia, se esse paciente tem elevação de nível de biomarcadores, o que também é algo que auxilia no momento do diagnóstico, e se esse paciente tem sepse grave e choque séptico, o que caracteriza uma urgência do ponto de vista de início de tratamento, às vezes até sem uma definição tão clara de qual é a síndrome clínica que o paciente apresenta naquele momento. Essa abordagem diagnóstica ela foi avaliada na literatura. Esse é um estudo de 2007, do Michael Klompas, publicado no JAMA, onde se viu que, ok, a gente tem essa definição clínica para a pneumonia associada à ventilação mecânica, mas, à medida que a gente for mais rigoroso ou menos rigoroso na exigência de presença daqueles critérios que eu listei anteriormente para vocês, a gente vai ter sensibilidades e especificidades bastante variáveis para o diagnóstico definitivo de pneumonia associada à ventilação mecânica, quando comparado, por exemplo, com estudos que avaliaram histopatologia. Essa incerteza, ela nos traz alguns dados que são interessantes e que, à beira do leito, a gente deve levar em consideração. Que até 50% dos pacientes que são diagnosticados, que preenchem todos aqueles critérios para PAV, na realidade, podem não ter PAV, podem ter alguma outra condição clínica que se parece à PAV. E 1/3 dos casos acaba não sendo diagnosticado.
Quando o paciente tem febre, até 50% dos pacientes vão ter febre de outra origem. E o infiltrado radiológico, que acho que a gente vai poder entender um pouquinho melhor na apresentação subsequente. Pacientes com infiltrado radiológico, só 1/3 deles acabam confirmando o diagnóstico de pneumonia associada à ventilação mecânica. 10 a 15% dos pacientes com pneumonia associada à ventilação mecânica podem ter um infiltrado que só será visível em um exame de tomografia, mas, obviamente, o que eu estou dizendo não é que deva se fazer tomografia em qualquer paciente com suspeita, é só um achado da literatura. E, quando não existe nenhum infiltrado pulmonar, a gente deve pensar que o diagnóstico seja um diagnóstico alternativo, porque a nossa probabilidade de que realmente seja uma pneumonia associada à ventilação mecânica cai bastante. Como vocês vão ver ao longo da apresentação, eu vou falar bastante de probabilidade. Não consegue ter, infelizmente, um diagnóstico definitivo para pneumonia associada à ventilação mecânica. A gente está sempre trabalhando dentro de uma maior probabilidade ou de uma menor probabilidade de que esse seja o diagnóstico. Nosso segundo na abordagem prática ao paciente é qual é a avaliação microbiológica que a gente vai fazer desse paciente. Como é que a gente vai coletar amostras para tentar deixar um pouco mais fino, né, esse nosso diagnóstico tão recheado de incertezas quando a nossa abordagem é simplesmente clínica. Qual é a técnica de microbiologia que a gente deveria utilizar? Uma técnica que fosse reprodutível, uma técnica que se correlacionasse com algumas outras técnicas, né, que tivesse uma boa correlação, uma técnica que fosse validada em estudos com necropsia, com dados de histopatologia, e que tivesse alguma associação com desfecho clínico. Tá? Infelizmente, a gente não tem disponível uma técnica que preencha todos esses pré-requisitos. Mas a gente tem alguns dados que nos indicam o que pode nos ajudar um pouco mais. No início dos anos 2000, né, com a publicação, desculpa, está errada a data aqui, esse estudo é de 2001, estudo do Fagon, no Annals of Internal Medicine. No início dos anos 2000, então, houve um grande boom na importância que se dava a coleta de amostras para o diagnóstico de pneumonia associada à ventilação mecânica por um método invasivo, através de fibrobroncoscopia. Né? Esse estudo mostrou diferença em desfecho clínico e diferença em uso de antimicrobianos quando se abordou o paciente de uma maneira invasiva, quando se fez uma fibrobroncoscopia para tentar fazer o diagnóstico da pneumonia associada à ventilação mecânica. 5 anos depois, em 2006, esse estudo, que certamente a maioria de vocês conhece bem, um ensaio clínico randomizado publicado no New England, uma das poucas evidências que a gente tem dentro da terapia intensiva que vem de ensaio clínico randomizado bem desenhado, nos mostrou que uma abordagem baseada em fibrobroncoscopia, que é uma abordagem que com potencial de ser mais complicada, de ter maior custo, não foi melhor do que uma abordagem baseada em aspirado traqueal, em coleta de material de uma maneira não invasiva. Quer dizer, eu coletar material para o diagnóstico de PAVM através de uma técnica invasiva não é melhor do que eu coletar esse material de uma maneira não invasiva. E essa diferença, essa ausência de diferença, ela esteve presente em diferentes grupos de pacientes que a gente pudesse considerar. Em função disso, existem algumas recomendações das sociedades científicas em relação a qual é a abordagem que a gente deve fazer para o diagnóstico microbiológico da pneumonia associada à ventilação mecânica. A ATS e a IDSA reconhecem que não existe nenhuma diferença entre técnicas invasivas e não invasivas, obviamente porque a gente tem um ensaio clínico randomizado mostrando que não existe essa diferença, mas tem um claro viés em favor de que se utilizem culturas quantitativas. Quer dizer, não importa, eles reconhecem que não importa se a minha amostra é coletada de maneira invasiva ou não invasiva, desde que eu tenha a possibilidade de quantificar o resultado dessa minha cultura, e define alguns pontos de corte. Já a recomendação canadense fala que qualquer coleta de aspirado traqueal, mesmo com resultados de culturas qualitativas, quer dizer, sem o dado numérico, sem a quantidade de unidades formadoras de colônia, poderia ser suficiente. Dentro desse embate entre duas correntes da literatura, cada um puxando para um lado, nós aqui, dentro do nosso protocolo, definimos que o nosso diagnóstico vai se basear no aspirado traqueal quantitativo, uma amostra coletada de uma maneira não invasiva, mas com a informação da quantificação, um aspirado traqueal quantitativo,
E, além disso, na abordagem inicial ao paciente, a gente precisa ter dados em relação ao GRAM, a gente precisa ter hemoculturas, a gente precisa de hemograma, gasometria, e a gente precisa de algum biomarcador, e aqui no hospital o nosso biomarcador disponível é a proteína C reativa, além, obviamente, do raio-x de tórax que a gente tem. O que isso nos resulta? Por que isso é assim? Por que a gente dá essa importância? Por que a gente escolheu utilizar de uma maneira objetiva a cultura quantitativa e ter esse número, Embora na literatura houvesse argumentos razoáveis para não utilizá-lo. Porque a gente trabalha com a ideia de que a pneumonia associada à ventilação mecânica é um diagnóstico probabilístico. Em função dos critérios que eu resolva adotar para definir a pneumonia associada à ventilação mecânica, eu vou ter uma maior chance de pegar pacientes ou de perder pacientes em função disso. Se eu abordar só o diagnóstico clínico, certamente todos esses pacientes vão ser positivos e vão ser encontrados, mas se eu abordar unicamente pacientes com documentação microbiológica, com culturas quantitativas, eu vou estar pegando só a ponta do iceberg, e vários pacientes aqui que teriam um potencial benefício de serem tratados com antimicrobianos vão acabar não sendo tratados. Esse grau de incerteza é o que na literatura motiva a discussão se a pneumonia associada à ventilação mecânica deve ser um indicador de qualidade ou deve ser um indicador de segurança dos pacientes ou não. Porque a gente pode manipular, de alguma maneira, as taxas em função do critério que a gente utilize e de qual porção daquela pirâmide nós estamos pegando. Se nós estamos pegando só o topo da pirâmide, nós vamos ter taxas muito mais baixas. Se nós pegarmos os pacientes que também têm diagnóstico clínico, nós vamos nós vamos ter taxas maiores, e com isso a gente pode eventualmente, inclusive, ser punido. Voltando para o nosso caso clínico, o paciente coletou um aspirado traqueal, e esse é o resultado do GRAM, com bacilos Gram negativos, e hemoculturas mostraram bacilos Gram negativos em crescimento. Dentro da nossa abordagem, então, nosso próximo passo. Qual é o melhor regime de tratamento para esse paciente? Se a gente perguntar novamente para quem mais sabe de medicina, ele vai dizer: inicie antibióticos imediatamente. O grande problema é qual antibiótico a gente vai iniciar. Somos nós, em comparação com o Hausen. Qual é o impacto da resistência bacteriana nas nossas decisões terapêuticas? A gente sabe, todos vocês sabem, a gente da CCH está vendo isso todo dia, que existe um aumento na resistência. A gente tem cada vez mais patógenos considerados maléficos, entre aspas, causando infecções dentro do hospital. Nós temos, inclusive, um acrônimo que foi publicado em 2008 no Clinical Infectious Disease, que tenta definir quais são esses grandes problemas, que são os germes agrupados no acrônimo ESCAPE. Então, Enterococo, Staphylo aureus, Klebsiella, Staphylo aureus aqui, meticilina resistente, obviamente, Klebsiella, produtora de SBL, Acinetobacter, Pseudomonas e outras espécies de enterobactérias. Então, a gente vê um aumento importante na prevalência desses patógenos, e não só na sua prevalência, mas também na sua expressão de resistência. Por outro lado, a gente sabe que o impacto clínico, social e econômico do aumento da resistência é importante, porque existe aumento de mortalidade, aumento de morbidade, aumento de custo direto e de alguns custos indiretos, como, por exemplo, se usa mais antibiótico, se tem o paciente internado por mais tempo no hospital, e, obviamente, isso vem associado a uma perda de produtividade. Por outro lado, a gente sabe que novos agentes não estão surgindo na literatura. O surgimento e a descoberta de novos antimicrobianos, ela vem diminuindo, vem reduzindo a sua abundância ao longo dos últimos anos. Como a gente pode ver aqui nesse gráfico, novos agentes lançados, não existe uma previsão de novos agentes que possam nos ajudar com novos mecanismos de ação do ponto de vista de antimicrobianos previstos. Então, do ponto de vista prático, a gente tem que se virar com o que a gente tem agora. Nós temos que tentar usar da melhor maneira possível aqueles antibióticos, aquele arsenal terapêutico que nós temos disponíveis nesse momento. Então, para isso, a gente deve adotar um uso racional de antibióticos. Quando a CCH restringe ou prioriza determinado agente, não é simplesmente porque deu na cabeça de alguém gosta mais de usar A ou de usar B. Isso vem dentro de uma lógica e dentro de um
racional para o uso de antimicrobianos. Então, quando a gente for tratar PAV, o que a gente tem que levar em consideração na hora de tratar? Primeiro, a gente tem que conhecer a flora microbiológica local e direcionar o tratamento de maneira individualizada, como o Fábio já pontuou bem anteriormente aqui na apresentação dele. Além disso, a gente tem que saber que a aplicação de guidelines locais se associa com o melhor desfecho. Quer dizer, alguém pode argumentar que a American Thoracic Society recomenda o antibiótico A para determinada situação, mas eu, de posse dos dados da microbiologia local, posso, com maior segurança, te garantir que nós aqui podemos utilizar B em contradição com o protocolo da American Thoracic Society, sem nenhum problema e sem nenhum comprometimento para a segurança do paciente. Da onde a gente sabe isso? A gente sabe porque os germes a distribuição de germes multiresistentes na literatura ela é significativamente diferente quando a gente considera diferentes centros. Esse é um estudo clássico já da era antes dos anos 2000, é de 99, onde se viu que diferentes centros tinham perfis microbiológicos bastante diferentes. Então, se eu aplicar uma política de antimicrobianos do hospital A no hospital B, eu vou ter problemas, né? Eu vou ter um risco aumentado de inadequação do meu tratamento, porque a flora microbiológica daquele local não é a mesma. Então, dentro do nosso protocolo, como é que a gente tentou abordar a questão do tratamento? Primeiro de tudo, a primeira estratificação que a gente deve fazer quando a gente aborda o paciente é se esse paciente tem fatores de risco para resistência bacteriana ou não. E os fatores de risco são: o paciente esteve hospitalizado há mais de 5 dias, teve internação prévia a menos de 90, usou antibiótico previamente por mais de 48 horas nos últimos 90 dias, tem identificação prévia de algum germe multiresistente, né, internações prévias, esse paciente já em algum momento foi colonizado por um germe multiresistente, esse paciente fez hemodiálise nos últimos 30 dias, ou esse paciente é imunossuprimido. Se esse paciente não tiver nenhum desses 5 fatores, e vocês veem aqui que aquela divisão que existia classicamente entre pneumonia precoce e pneumonia tardia, ela desaparece, porque o tempo é apenas mais um fator dentre os fatores de risco para germes potencialmente resistentes. Se não houver nenhum desses fatores, o paciente pode ser tratado com ampicilina sulbactam com ou sem amicacina em função do julgamento clínico. Por outro lado, se o paciente sim tiver algum desses fatores de risco, a gente já passa para cá, onde a gente deve considerar o uso prévio individual de antimicrobianos. Esse paciente ele já usou cefepime, esse paciente já usou piperacillina tazobactam, ou, eventualmente, esse paciente já está internado na UTI há mais de 8 dias. Se a resposta for não, e a maioria dos pacientes vai se encaixar, pacientes com PAVM no nosso meio aqui vai se encaixar nessa classificação, a gente recomenda o uso baseado nos nossos dados de microbiologia que são atualizados rotineiramente, o início de cefepime com amicacina. Por que 2 drogas? Porque com isso a gente amplia a nossa possibilidade de cobertura. O acréscimo da amicacina ao cefepime aumenta a nossa possibilidade de cobertura em torno de 15%. Se a resposta for não, a gente pode iniciar carbapenêmico. Como a gente deve usar essas drogas? Nós recomendamos o uso de infusão estendida, né, dos beta-lactâmicos, e recomendamos o uso da amicacina por até 72 horas após o resultado das culturas. Por que a gente recomenda isso? Foi vontade da CCH? Não. Porque existe crescentes evidências de que a cinética dos antimicrobianos no paciente crítico funciona de uma maneira diferente. A concentração de antimicrobiano no paciente crítico ela é significativamente menor do que em pacientes normais. E alguns estudos observacionais demonstraram que o uso dessas abordagens otimizadas por fatores de farmacocinética e farmacodinâmica se associaram com melhor resultado clínico. Então, as doses que nós recomendamos são essas. Para beta-lactâmicos, uso de infusão estendida, e aqui a dose de vancomicina e de amicacina. Vocês vão ter acesso a esses dados. Ok. Então, finalmente, só o nosso paciente foi tratado com cefepime amica, melhorou com esse tratamento, foi descalonado, e aqui está o protocolo, está disponível na intranet para todos vocês. Essas foram as pessoas que participaram da formulação, gostaria de agradecer a elas.
ficar meio... Tá dando para ouvir bem, né? Gostaria de agradecer ao professor Nazi o convite, também agradecer ao Dr. Felipe Tô, que está sentado ali, e ao Dr. Carlos, que me ajudaram a fazer essa aula. Eu vou falar um pouco sobre a pneumonia do paciente internado, a contribuição da imagem para os diagnósticos diferenciais. O exame do paciente internado, normalmente, ele é mais difícil de ser interpretado, porque o paciente normalmente está em condições adversas e o exame não é realizado de uma forma ideal. Isso aqui é um exemplo da internet, de um site antigo que nem existe mais, mas que eu já usei em outras aulas, de um paciente no exame feito na UTI. O paciente está em um exame realizado no leito e a gente vê essa área que foi aparentemente uma área de consolidação e que depois no exame feito com uma técnica melhor, que o paciente está pouco, o exame está pouco expandido, né? O paciente inspirou pouco, depois o exame feito com uma técnica melhor, isso sumiu. E isso aqui é o resumo praticamente dessa aula e mostra a dificuldade que o radiologista tem, e muitas vezes do clínico também, que olha os exames, de valorizar esses achados. Existem dois conceitos muito importantes, que talvez sejam também muito importantes nessa aula. O primeiro é que consolidação não significa pneumonia, como o Fábio mesmo mostrou. Ele mostrou uma pneumonia criptogênica em organização, não foi, né? Existem diversos processos patológicos que causam consolidação e que não são pneumonia. E eu vou mostrar vários aqui, de uma forma rápida, eu prometo. E outra coisa é que a ausência de consolidação não significa ausência de pneumonia. Existem processos infecciosos pulmonares que podem se apresentar através de nódulos e infiltrado intersticial, e a gente não vai ver consolidação. Bom, então qual seria a contribuição da radiologia? Você vê que os apresentadores anteriores, o Thiago e o Fábio, eles não falaram muito de radiologia, porque realmente a radiologia muitas vezes ela não ajuda tanto assim. Mas a gente resolveu assim separar em quais são as situações que a radiologia talvez ajude. Em primeiro lugar, quando não é pneumonia ou a pneumonia não é o principal. Em segundo lugar, para detectar complicações de pneumonia. Em terceiro lugar, em situações com um contexto clínico adequado, a gente conseguir direcionar para um diagnóstico de um patógeno específico. Eu vou falar sobre isso. Essas são as situações que eu vou mostrar, são situações em que existe, muitas vezes, consolidação e não existe pneumonia. Ou existe pneumonia secundário ao processo inicial, ou... basicamente isso, vamos ver aqui. Isso aqui é um scout de uma tomografia, o paciente está deitado, a gente vê derrame pleural, isso também é perigoso no exame do leito, que normalmente o derrame pleural ele escorre e muitas vezes ele não é identificado. Nesse caso a gente conseguiu identificar o derrame pleural e a gente vê nos lobos inferiores áreas coalescentes com broncograma aéreo. Isso aqui na tomografia depois se mostra o derrame pleural bilateral e a gente vê, isso aqui são áreas de atelectasia. Na realidade, o que acontece aqui é uma atelectasia passiva, o pulmão ele é empurrado pelo derrame e a árvore brônquica ela resiste a essa pressão e ela se mantém pérvia. E então se forma uma opacidade com broncograma aéreo, que não é pneumonia. Claro que tu não pode garantir 100%, não pode jurar por Deus que não tem uma pneumonia associada, mas esse aspecto de imagem sugere mais uma atelectasia compressiva. Isso aqui é um raio-x também no leito, o paciente um marca-passo, e a gente vê que é evidente que a valorização do tamanho do coração no exame do leito ela é muito limitada, mas de qualquer forma esse coração parece estar aumentado, mas isso é uma coisa que a gente não pode valorizar tanto. E a gente vê diversas áreas coalescentes bilaterais, que na tomografia desse paciente a gente vê como essas opacidades em vidro fosco e áreas de consolidação e reticulação com derrame pleural. Isso aqui é um edema pulmonar por insuficiência cardíaca. Uma dica a gente vê a dilatação da veia cava inferior e das veias hepáticas, que ficou meio escuro porque o fígado tem esteatose, mas a gente vê distensão da cava e das veias hepáticas. Isso aí nos dirige mais para o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Isso aqui é um outro caso de edema pulmonar, um caso bastante curioso lá da PUC. O paciente, isso é um paciente com aneurisma, ela foi fazer, é uma mulher, ela foi fazer a avaliação desse aneurisma. Isso aqui é o exame sem contraste e logo após a infusão do contraste ela teve dispneia súbita e ela fez um edema agudo pela infusão do contraste. Surgiram essas opacidades, isso aqui são minutos antes, essa aquisição é minutos antes dessa. Então surgiu opacidade em vidro fosco bilateral e até aproveitar para definir o que é opacidade em vidro fosco. A opacidade em vidro fosco é justamente isso aqui, é uma área de aumento da densidade pulmonar
através da qual a gente consegue ver os vasos pulmonares. A gente está vendo os vasos pulmonares aqui. Quando tem uma consolidação, isso aqui some e fica só o branco. A gente não vê o vaso. Aqui a gente vê o vaso através dela. É como se ela fosse transparente. Então, isso aqui é uma opacidade em vidro fosco. A SARA se comporta, do seu ponto de vista de imagem, de uma maneira semelhante à insuficiência cardíaca. A diferença, talvez, é o tamanho do coração, mas isso é uma coisa bem variável. Então, são pacientes com exudatos bilaterais e áreas coalescentes. Isso aqui é uma tomografia de um paciente com SARA, também com derrame pleural, com opacidades em vidro fosco e espessamento de septos. A hemorragia pulmonar, da mesma forma, essa paciente é uma paciente lúpica com dispneia e hemoptise, e a gente vê como os achados eles se sobrepõem, né? E também opacidades bilaterais, consolidativas. Aqui na tomografia a gente vê áreas em vidro fosco e áreas de consolidação. Isso aqui é um outro caso de hemorragia pulmonar também. Depois de uma punção, foi realizada a punção desse nódulo pulmonar suspeito, foi realizada a punção. Isso aqui é o controle pós-punção com essa área de vidro fosco que surgiu, que não existia no exame feito para guiar a punção, feito minutos antes também. Então surgiu uma área de hemorragia pulmonar, também área em vidro fosco e coalescente. A neoplasia também é um fator que confunde bastante, até porque muitas vezes os pacientes se apresentam com infecção de repetição. Essa paciente é uma paciente mais idosa, ela tem uma grande opacidade na língula, né, projetada aqui anteriormente. E na tomografia dessa paciente a gente vê essa lesão com broncograma aéreo, e isso é importante. Assim como naquela telectasia, o broncograma aéreo não significava pneumonia, aqui também não. O broncograma aéreo é uma alteração que está bem descrita em neoplasia, especialmente em adenocarcinoma. Isso aqui é um carcinoma bronquioalveolar. E o fato de ter broncograma aéreo não quer dizer, inclusive, muitas vezes o nódulo com broncograma aéreo ele é mais suspeito pelo fato de ter broncograma aéreo. Essa paciente aqui é uma adolescente, ela tem um sinal clássico radiológico, que é essa indefinição da hemicúpula esquerda, por uma área de consolidação que a gente consegue ver aqui também, se comparar com o outro lado. Esse recesso inferior aqui, ele está bem definido desse lado ele está apagado, e a gente vê a consolidação aqui. E isso, na realidade, era uma tampa de uma caneta, uma BIC. Isso aqui é um corpo estranho que está ali, ó. E a gente vê a bronquiectasia pela retenção de secreção. Também tem redução da vascularização desse lado, certamente tem assaponamento aéreo aqui. Esse paciente é um paciente previamente rígido que teve uma apendicite aguda, e esse paciente houve uma dificuldade muito importante na extubação dele, e ele fez barotrauma. A gente consegue ver pneumomediastino aqui, ver gás aqui, ver pneumopericárdio também, e surgiram diversas opacidades em vidro fosco, nesse caso aqui, e aqui consolidativa, né? Vê que aqui a gente não vê o vaso pulmonar, e aqui a gente vê, ó. A gente consegue ver um vaso ali, ó, e aqui não. Então aqui é uma consolidação, e aqui é uma opacidade em vidro fosco. Isso aqui é uma aspiração maciça por complicação anestésica. Esse paciente está bem hoje em dia, ele está completamente bem, se curou completamente. O Fábio mostrou também caso de TEP, né, infarto pulmonar. Isso aqui é um grande infarto pulmonar por tromboembolismo. É uma opacidade triangular, classicamente descrita, com base pleural. Isso aqui simula muito uma consolidação, né, muito uma pneumonia, e na realidade não é. A mesma coisa aqui, outro TEP menor com uma área de escavação central. Reação à droga também pode dar, isso é muito importante em paciente internado. Esse paciente aqui é um paciente de cerca de 30 anos com neoplasia de testículo. Ele fez tratamento com bleomicina, e esse exame aqui é do dia 1º de março desse ano, esse aqui é do dia 30 de março desse ano, e surgiram essas opacidades em vidro fosco, algumas reticulares. Isso aqui é provavelmente um dano alveolar difuso por uso de quimioterápico. Então, que é um achado bem comum em hospital, e que é talvez uma das que mais confunda com pneumonia. Falar um pouco das complicações. As que a gente mais vê no dia a dia são essas. Isso aqui é um abscesso pulmonar, o diagnóstico é relativamente fácil, uma cavidade com formação de nível hidroaéreo, nesse caso aqui no lobo médio, no contexto clínico adequado, paciente com febre e tal. O radiologista não teria muita dúvida em dizer que isso aqui é um abscesso. Derrame pleural loculado, aqui a gente vê derrame pleural, a gente consegue comparar um lado com o outro. O lado esquerdo tem um derrame pleural pequeno e um derrame pleural sem loculação, um derrame pleural inocente, entre aspas, né? Enquanto que do outro lado a gente vê um derrame pleural com septos e com vários compartimentos de líquido, né? Isso é um derrame pleural loculado. A ultrassonografia tem um papel bem importante nesse caso. A gente está vendo, isso aqui é um exame de ecografia.
a gente está vendo o paciente, na realidade, ele está deitado, virado para lá, então a perna direita dele está aqui, a perna esquerda está aqui embaixo, a cabeça dele está aqui, e a gente está vendo ele de trás para frente, né? Está vendo ele de costas, na realidade. Então aqui está o fígado, e aqui a gente vê o ângulo costofrênico repleto de líquido. Isso aqui provavelmente é o pulmão, provavelmente não, isso aqui é o pulmão atelectasiado ou com consolidação, e a gente vê os septos aqui no interior, e então isso aqui é um derrame pleural septado, sem dúvida nenhuma. Isso aqui é um diagnóstico fácil para o radiologista. Aqui a gente vê uma outra lesão pleural, contendo líquido e nível. Isso aqui já tem bastante cara de empiema, né? A maioria das pessoas, dos radiologistas, diria que isso aqui já é um empiema, tem uma formação de nível. E o achado clássico de empiema é após a injeção do contraste, a gente nota a impregnação dos folhetos pleurais. Isso aqui é um achado clássico radiológico, empiema com impregnação de folhetos pleurais. Necrose pulmonar também é uma alteração relacionada com pneumonia, uma complicação, normalmente relacionada com estáfilo, anaeróbio, às vezes gram negativo também, mas nesse caso aqui, se não me engano, era um estáfilo com formação de necrose pulmonar. E normalmente esses pacientes com complicação, eles não melhoram com tratamento ou até pioram, né, apesar do tratamento. Então, já estamos mais no final mesmo. Agora, alguns patógenos específicos, só para lembrar, assim, que são coisas que a radiologia realmente, em algumas vezes, vai ajudar mesmo, mas eu ressalto, assim, que é muito importante, talvez, estava falando com o Felipe hoje, que talvez a radiologia torácica, das áreas da radiologia, seja a que mais necessite de formações clínicas. Na neuro, tu pode te virar, no abdômen, no resto tudo, ósseo articular, sem dúvida, tu te vira bem sem formação clínica, mas no tórax é muito difícil tu chegar num diagnóstico sem a informação clínica. Vou falar rapidamente sobre esses 4 agentes aqui. A pneumocistose, paciente HIV positivo, sidético com CD4 menor que 200. A gente vê um infiltrado perilar, que a gente consegue ver aqui com indefinição dos feixes broncovasculares. Classicamente, opacidades em vidro fosco. A gente vê bem aqui o vaso pulmonar ali, aumento da densidade, mas com uma preservação a gente consegue ver o vaso pulmonar, ou seja, isso aqui, opacidade de vidro fosco. É obrigatório pensar em pneumocistose nesse caso. A aspergilose, né, que o Fábio mostrou também, um nódulo com um halo em vidro fosco, que é um achado, não é específico, mas num paciente neutropênico, transplantado, medula óssea, com um quadro infeccioso, já fica bem mais fácil de tu dizer que isso aqui é uma aspergilose. Existem várias outras doenças que podem dar esse sinal do halo. Na realidade, na aspergilose, isso aqui é uma hemorragia ao redor do nódulo, que forma esse halo em vidro fosco ao redor dele, ele fica um nódulo indefinido. Outro achado clássico da aspergilose é esse sinal do crescente aéreo, por necrose do nódulo, ele forma um crescente aéreo aqui, também bem sugestivo de aspergilose, angioinvasiva. Esse paciente é um paciente aqui do hospital, o diagnóstico está confirmado, ele tem um sinal do halo invertido, chamado, que é o vidro fosco com consolidação ao redor. Existem halos invertidos mais bonitos que esse, mas de qualquer forma a gente vê o vidro fosco dentro com o branco fora. E quando o sinal do halo da aspergilose clássico é o branco dentro com o vidro fosco fora. Esse paciente aqui, na extensão do exame para o abdômen, a gente vê um nódulo na adrenal direita, vê um nódulo na adrenal esquerda, a possibilidade de paracoccidioidomicose ela fica mais provável, mais forte. Tuberculose, rapidamente, a tuberculose se apresenta para nós normalmente de 2 maneiras. Essa aqui, normalmente, o paciente imunossuprimido com diversos nódulos de distribuição chamada aleatória ou randômica, porque a gente vê que tem nódulo na fissura, tem nódulo subpleural, tem nódulo no parênquima e tem nódulo peribroncovascular também tem, mas eu não estou achando agora, mas certamente o Felipe viu dali. Tem nódulos peribroncovasculares também. Então, é nódulos de distribuição aleatória, por disseminação hematogênica de tuberculose primária, né? Essa aqui já é uma tuberculose pós-primária, tuberculose clássica, a tuberculose da tosse produtiva, a tuberculose do emagrecimento e do bacilífero. E a gente vê essas lesões clássicas também, chamadas lesão de árvore em brotamento, ou para quem já viu uma roseta, uma lesão chamada também, um aspecto no formato de roseta, é um padrão relativamente específico de tuberculose, a gente vê uma lesão cavitada aqui também. E o estáfilo é aquele achado clássico de distribuição hemática com formação de nódulos cavitados. Aqui tem um nódulo cavitado, aqui tem outro, ali tem outro, lá tem outro. Tem esse grande aqui, né? Aqui é um outro estáfilo aqui do hospital com uma grande área de necrose. Então, o resumo é o seguinte: o diagnóstico da pneumonia no paciente internado ele é difícil por imagem, tanto é que o Thiago e o Fábio mostraram muito pouco exame de imagem. Eles se baseiam muito pouco nisso porque realmente não é para se basear. Talvez o exame de imagem seja mais valorizado do que deveria nessa situação. Né? Ele é útil para o diagnóstico diferencial para
alertar o clínico para outras possibilidades que não sejam a pneumonia. Certamente ele é útil para diagnóstico de complicações, especialmente a tomografia computadorizada. E, para encerrar, a correlação clínica é fundamental. Isso aqui é um exame que o radiologista ele vai dizer, ele vai ter certeza quase do diagnóstico, dependendo do que o clínico disser para ele. Se o clínico disser para ele que isso aqui é uma paciente lúpica com hemoptise e dispneia, ele vai dizer que isso aqui é uma hemorragia pulmonar. Se o clínico disser para ele que é um cardiopata com dispneia, ele vai dizer que é uma insuficiência cardíaca. Se é um cara com uma pancreatite aguda grave na UTI, ele vai dizer que é uma SARA. Se é de ser com um cara que estava num naufrágio, ele vai dizer que é um quase afogamento. E, na realidade, isso aqui é uma pneumocistose. Esse paciente é um paciente HIV positivo com um CD4 menor que 200. É isso aí. Bom, eu acho que a gente tem tempo só para 2 perguntas. Eu não achei nada que a radiologia não contribui, Tia. Achei que contribuiu um monte. Alguma pergunta? Tem ninguém da CCIH aí? Foram embora já? Alguma consideração que vocês queiram? Algum comentário? Pessoal da UTI? Bom, então, quer falar? Bom, gostaria de parabenizar os apresentadores e lembrar que, como integrante da CCIH, as recomendações do novo protocolo de tratamento de pneumonia associada à ventilação mecânica utiliza dados locais e, obviamente, que nós respeitamos esses dados locais, mas frisando que não é uma coisa estanque, existem casos e casos. Nas situações onde houver uma dúvida razoável, a CCIH pode ser abordada e outras opções podem ser oferecidas. Isso não é um caso fechado. Só gostaria de frisar esse aspecto. Então, bastante consultoria para a CCIH e para a radiologia. Até quarta que vem. Tchau. Obrigado.